falar sobre o processo legislativo digital, suas vantagens e implicações e como a Casa Legislativa pode entrar nessa nova era de informação. Um processo ele é dividido em várias etapas. A primeira etapa, no caso do processo legislativo que a gente trata, é a apresentação eletrônica de proposições. Em vez do parlamentar fazer um documento físico, assinar, entregar no protocolo, ele faz digitalmente no computador e encaminha digitalmente também. Eu creio que a primeira parte onde se deva começar é a apresentação eletrônica. Num segundo momento, a tramitação eletrônica, que é o andamento do processo nos departamentos da casa, cada um despachar internamente. Num terceiro momento, a integração com o Poder Executivo, que é o envio de requerimentos, indicações e a obtenção de respostas do Poder Executivo, que também é um volume muito grande de documentos. Eu digo com relação às proposições, entre aspas, menores, por exemplo, requerimento e indicação. Em muitos municípios, esse é o maior volume de comunicação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Aí, num terceiro momento, essa questão da deliberação remota. Esse seria o último momento, porque esse afeta também a questão da atuação do parlamentar, a questão do debate, modifica estruturalmente, né, o andamento de uma sessão. Então, na verdade, a gente indica, né, com vivência prática, isso iniciar pela apresentação eletrônica. Então, em qualquer lugar que o parlamentar ou o assessor estiver, ele pode encaminhar para casa esse documento através do sistema da casa, da internet. Do outro lado, o departamento responsável pelo recebimento do protocolo, ele também consegue trabalhar de forma mais ágil e disparar seus processos ali virtualmente, sem precisar movimentar o processo físico. Tem vários aspectos com relação aos benefícios. Uma delas é a eficiência, né? O controle de prazos ele fica aprimorado, a casa consegue ter um controle, vamos dizer assim, exato dos prazos, a questão do TI verde, que acaba eliminando ou reduzindo de maneira drástica o uso de papel, impressão. No final do processo, ainda existe a questão do arquivamento. Diminui o espaço físico necessário para armazenar esses documentos, que o arquivo é um grande problema em todas as casas. Ele gera um volume gigantesco, né, de documentos que a casa precisa armazenar. E nem todas as casas têm um plano de eliminação de documentos, né, possui uma comissão de arquivo para poder tratar isso. Então, a tendência é que ela só vá acumulando ao longo do tempo a documentação. E, por fim, o aspecto também da transparência, porque os processos digitais eles podem ser disponibilizados praticamente em tempo real, para a sociedade acompanhar, conhecer as propostas legislativas e, eventualmente, poder participar. Eventualmente, as casas usam vários sistemas para fazer o processo completo. O ideal seria que sejam ferramentas integradas, né? Na verdade, o ideal seria que fosse uma só, com todos esses módulos, para evitar retrabalho. Por exemplo, no caso de deliberação remota ou uma solução de votação dentro do plenário mesmo, se não houver integração com o sistema de processo legislativo, o usuário da casa precisa redigitar toda a pauta, né, manualmente. E, por outro lado, gravar os resultados das sessões também no sistema legislativo. Então, isso acaba virando um trabalho dobrado ou triplicado. Em vez de ajudar, acaba piorando a rotina do trabalho da casa. A falta de integração dessas etapas, em termos de sistemas informatizados, acarreta retrabalho, acarreta demora para a elaboração das atividades, porque o trabalho tem que ser feito manualmente. Atualmente, até é uma ironia falar isso, mas os servidores das casas estão trabalhando muito mais em home office do que trabalhando dentro da Casa Legislativa, porque ele tem todos esses trabalhos de integração que ele faz manualmente, né? Numa reunião remota feita, por exemplo, pelo Zoom, ele tem que anotar
tudo que ocorre na sessão para depois fazer uma ata. Isso realmente gera uma ineficiência, gera uma demora no processo. Então, uma integração não precisa nem ser uma ferramenta única. Podem ser ferramentas separadas, mas que trabalhem de forma integrada, que se comuniquem, troquem dados, porque as informações são as mesmas. Só precisa passar de um lado para o outro. De implantação de processo digital ou digitalização de processos, vem à mente aquela ideia antiga de um investimento muito alto. A gente imagina um data center com vários servidores, com storages de armazenamento, mas a realidade hoje é um pouco diferente, né? A gente conseguiu evoluir, a tecnologia evoluiu a ponto de que uma solução desse tipo ela acabe tendo investimento baixo, né? Ou com investimento praticamente zero. E, por exemplo, o programa Interleges e LB Interleges oferece bastante ferramentas para as casas poderem avançar nesse processo, né? Tem aí o mercado todo que ampara, né? Dá o aparato tecnológico para as casas poderem evoluir nesse aspecto também. Com relação ao benefício, custo-benefício da digitalização do processo, realmente o custo é bem pequeno com relação ao benefício, porque se a gente começar a fazer conta, né, colocar em relatório, quantidade de páginas impressas que diminui, o tempo ganho, a eficiência, a transparência, no final, o espaço de arquivamento. Isso eu não sei nem se tem como mensurar. Deve ter alguma metodologia para fazer isso, mas ao longo do tempo, curto, médio, longo prazo, o investimento frente ao benefício é bem baixo. As legislativas podem se tornar grandes parceiros no processo de digitalização, à medida em que são eles que definem as diretrizes, né, de um sistema informatizado. Eles podem realmente oferecer o suporte para que a casa siga o melhor caminho, né, que essa solução, seja ela locada, seja ela de propriedade da casa, realmente atenda os interesses públicos, atenda os interesses da casa e disponha dos requisitos técnicos para que o sistema possa funcionar de maneira adequada. Nesse aspecto, o setor de TI das casas tem um papel fundamental na digitalização, na orientação dos vereadores, na orientação da direção da casa, para que a casa realmente possa entrar nesse mundo digital de maneira adequada, de maneira correta e não sofra decepções ao longo do processo. Existem algumas que estão em processo de amadurecimento tecnológico um pouco mais à frente, existem algumas outras que estão ainda caminhando com relação à parte digital, porém, precisa ser mapeado em cada uma dessas casas as reais necessidades dela. Por exemplo, em algumas situações, as casas não têm nem assessoria parlamentar, por exemplo. Então, a elaboração de proposições fica a cargo do setor legislativo. Os vereadores levam os temas ao setor legislativo, que elabora as proposições para cada uma deles, para cada vereador. Nesse caso, o sistema, o fluxo é um pouco diferente. Porque, em vez do vereador fazer enviar digitalmente, ele solicita digitalmente a elaboração de uma proposição, o departamento legislativo elabora, encaminha também digitalmente para ele assinar. Então, a necessidade de digitalização, eu creio que exista para todas as casas, de todos os portes. Eles precisam, na verdade, tentar adequar o seu orçamento, a sua necessidade pontual, com um processo de digitalização, virtualização de documentos. Eu creio que são situações que precisam ser analisadas particularmente. A decisão é tomada pela própria casa, no momento mais adequado, né, de partir para esse processo. Nós temos um exemplo de uma casa que iniciou seu processo de digitalização em 2015. Naquele momento, não se falava muito isso em câmaras municipais. Havia esse tipo de situação, mas em âmbito estadual, âmbito federal.
Mas na esfera municipal, a não ser que algumas capitais, né, estavam tratando disso. Essa Câmara ela criou o seu arcabouço legal, jurídico, para que isso ocorresse. Ela disciplinou esse processo internamente através de uma resolução, né, fez a transição do físico para o legislativo e ela acabou sendo mencionada, sendo premiada pela Ordem dos Advogados do Brasil com um prêmio Boas Práticas, né, do legislativo, porque realmente eles criaram ali um ponto de partida que não existia, né, para casas de municípios do interior, casas de municípios de médio e pequeno porte. É a Câmara Municipal de Assis, aqui no interior de São Paulo. Lá é possível acompanhar o processo digitalmente, desde elaboração, andamento de processo, atividades de comissão, parecer de comissão, tudo isso é feito de forma eletrônica hoje. É um exemplo aí que eu acho que a gente pode considerar. Os problemas que podem ocorrer no processo de virtualização, né, do legislativo seria, acho que inicialmente, a abordagem, a escolha da abordagem errada com relação a ferramentas informatizadas. Quando a gente fala de processo eletrônico, nós temos que ter em mente que o documento original, ele é eletrônico. Então, se eu imprimir aquele documento, eu tenho nada mais que uma cópia. A casa ela tem que zelar pela guarda do documento eletrônico, ela tem que ter o acesso franqueado àquele documento de maneira perpétua. O que vai determinar se esse processo vai ter sucesso ou não, eu creio que passa pela própria ferramenta que a casa vai utilizar. Algumas têm utilizado ferramentas genéricas para isso. Por exemplo, ferramentas de processo, protocolo administrativo para processo legislativo, que não são ferramentas adequadas para essa finalidade. Ou então a casa utilizar ferramentas alugadas, ferramentas que são objeto de cessão de licença de uso. Eventualmente, se esse processo, esse contrato não for renovado, a casa perde o sistema. Então, é necessário aliar, claro, um suporte, se ela precisar disso, um suporte comercial, profissional, se ela achar que isso é necessário, porém, ela precisa ter autonomia e independência tecnológica de fornecedores, do mercado, porque aquela documentação, aquele conjunto de documentos que ela gerou com o processo, pertence à sociedade, pertence à Câmara Municipal, ao poder público. Ela colocar toda a documentação dela em um sistema que ela não é dona, ela não é dona ou não tem autonomia nenhuma dentro do sistema, acaba colocando a Câmara numa situação de risco muito grande. Então, eu creio que um grande problema hoje é determinar o modelo de contratação. Existem basicamente duas formas de contratar uma solução. Contratar ou buscar no mercado uma solução para esse fim. Seria a própria casa desenvolver, ela contratar no mercado uma solução comercial, uma solução, ou usar soluções livres que existem tanto no Interleges, no ILB, que eles disponibilizam ferramentas para isso, quanto suporte profissional para ferramentas de código aberto também. Então, avaliar estrategicamente, a longo prazo, esse processo de digitalização, eu creio que seja um dos fatores que podem fazer com que isso seja realmente implementado com sucesso ou levar isso a um fracasso e uma decepção muito grande em curto e médio prazo. Em relação ao processo eletrônico, nós aqui do Brasil temos uma vantagem muito grande, que já é uma legislação federal que dá suporte à assinatura eletrônica, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Essa infraestrutura permite que os documentos sejam assinados digitalmente e tenham um valor jurídico inequívoco, não havendo necessidade de conferência, por exemplo, numa ferramenta específica. Com o ICP Brasil, nós conseguimos validar esse documento de forma pública, a qualquer tempo.
Eu creio que essa é a metodologia mais adequada para documentos de longo prazo, que é o caso de proposições legislativas, que precisam ser armazenadas indefinidamente, de forma indefinida. O eletrônico é uma realidade no mundo atual. A pandemia, né, a crise sanitária pela qual estamos passando, tem um condão somente de acelerar esse processo, que já era uma tendência. Hoje não mais é uma tendência, já virou uma necessidade. Então, as casas que realmente queiram fazer esse processo de digitalização, queiram investir no mundo digital, ela tem à sua disposição diversas ferramentas, tanto em software livre quanto em software proprietário. Existe apoio do governo federal para isso, do Senado Federal, através do ILB Interleges. Existe apoio de empresas, né, que existe um mercado realmente disponível para que essas casas possam usufruir das tecnologias. Então, é um avanço que a sociedade precisa e a sociedade espera por isso.